Também hoje o presidente Michel Temer decidiu vetar parte do programa de recuperação fiscal para os estados, que o Congresso Nacional havia aprovado na semana passada. O governo esclareceu que outra parte do projeto, que trata da renegociação da dívida dos estados, será mantida. Michel Temer deve apresentar uma nova proposta sobre o tema no próximo ano. Há meses, os estados estão negociando com o governo federal para tentar reverter a atual situação financeira. No Rio Grande do Sul, o governador do estado, Ivo Sartori, chegou a decretar calamidade financeira. Não se cura aquilo que é doente ou em fase terminal financeiramente, e por isso que nós decretamos a situação de calamidade financeira no Rio Grande do Sul. E para o próximo ano, as previsões continuam sombrias. O Rio de Janeiro prevê um déficit de 20 bilhões, enquanto a expectativa de Minas Gerais é de um rombo de 8 bilhões. E o Paraná espera encerrar 2017 com 4 bilhões de reais no negativo. Muito bem, e para você entender melhor como vai ser esse projeto, eu vou conversar agora com o economista e sócio-diretor da CP Consultores e Associados, Clóvis Panzarini, justamente sobre a dívida pública dos estados e mais uma versão do pacote de bondades que foi apresentada hoje pelo presidente Temer. Professor, como vai? Prazer recebê-lo. Obrigado, viu, por nos atender. Fique à vontade. Bom, vamos dar uma rápida pincelada, a princípio, nessa notícia que saiu no fim da tarde, a respeito, então, da prorrogação por mais 2 anos da possibilidade das empresas reduzirem jornada e salário para, então, manter os empregos. O que isso parece para o senhor? O presidente vem anunciando um pacote de bondades a conta-gotas, né? Para tentar reverter o quadro de impopularidade, é o que a gente imagina. É mais uma boa notícia, né? E mais do que nunca, nós estamos precisando, o Brasil está precisando de boas notícias, né? Essa prorrogação desse programa, que agora vai ser chamado de seguro-desemprego, não é novidade, mas é pelo menos uma notícia ruim a menos, porque se o programa terminasse agora, nós iríamos ter um problema a mais a partir do ano que vem. Certo. Então, na medida que nós tiramos da frente um problema, já é alguma coisa. Quer dizer, não piorar a situação já significa alguma coisa, porque nós precisamos de boas notícias. E essa não deixa de ser uma boa notícia. Assim como foi a do FGTS, quer dizer, é uma forma de tentar reaquecer a economia, pelo menos já para começar 2017, num outro patamar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E o governo Temer está inteligentemente distribuindo aos poucos as bondades, né? Como já ensinava o Maquiavel, né? As bondades têm que ser distribuídas aos poucos. As maldades devem ser feitas de uma única vez. Que aí é uma dose cavalar só. Exatamente. Agora, vamos entrar na questão dos estados, mas antes de falar sobre isso, porque muitos estados estão realmente numa situação financeira terrível. O caso de Rio de Janeiro, por exemplo, também o próprio Rio Grande do Sul, que chegou a decretar até calamidade financeira, fiscal, ao longo dos últimos tempos. A gente vai, inclusive, vou convidar o senhor, doutor, para a gente conversar agora com uma repórter, porque, como a gente viu, a situação do Rio Grande do Sul é muito complexa, está crítica. Quem sofre com isso, claro, é sempre a população e também os funcionários públicos. Para saber o que vai acontecer por lá, eu vou conversar agora com a Yasmine Santos, direto de Porto Alegre. Yasmine, boa noite para você. Boa noite. O governo gaúcho vai parcelar em 12 vezes o 13º do funcionalismo público, o que contraria decisões judiciais obrigando o pagamento em dia de pelo menos 11 categorias. A primeira parcela deverá ser depositada nesta quinta-feira, junto com parte dos salários de dezembro. Com isso, 55% dos servidores terão os salários quitados. A integralização deve ocorrer até o dia 13 de janeiro. De Porto Alegre, Yasmine Santos. Muito obrigado, Yasmine, pelas informações. Bom, como a gente viu aí, doutora, a situação dos estados é calamitosa. São pelo menos 11 estados, mais o Distrito Federal, que enfrentam essa crise. No Rio de Janeiro, a coisa é tão grave que ontem a gente mostrou aqui que falta luz em algumas cidades, nos prédios das prefeituras, porque a conta não foi paga. Dinheiro que também não foi repassado, evidentemente. Hoje, inclusive, Duque de Caxias, se não me falha a memória, a gente vai falar mais sobre isso no jornal, teve problemas sérios no hospital principal da cidade, ar-condicionado cortado, inclusive no centro cirúrgico e até mesmo na UTI. Quer dizer, é um caos atrás do outro. O que acontece com esses estados e de que forma eles serão prejudicados com essa decisão do Temer? Bom, essa é a crônica de uma morte anunciada, né? Qualquer um com o mínimo de bom senso poderia prever essa situação. O que aconteceu foi o seguinte, os estados, na época da bonança, foram aumentando as despesas permanentes.
Enquanto a economia estava indo bem, a economia leva junto a arrecadação tributária, né? A economia cresce, as vendas crescem, a arrecadação cresce. E as despesas crescem junto, né? Quando a economia para ou a economia cai, as despesas permanentes continuam e a receita cai. Então, abre-se um hiato que não se tem como pagar. A União também vinha fazendo a mesma coisa, aumentando mais e mais as despesas, né? E enquanto a receita subia, a conta fechava. Quando a receita para de subir, porque a economia parou, o governo federal tem como se socorrer, que é o chamado endividamento. Certo. A dívida pública hoje, a dívida federal, chega a 4 trilhões de reais. Tá? Uma quantia até impossível de se contabilizar Sim, na mente, né? Se 70% do PIB. E que gera uma despesa só de juros de meio trilhão de reais por ano, meio trilhão de reais. Os estados não têm como se endividar. Então, quando a receita cai e as despesas continuam subindo, a solução qual é? Fazer o que o Rio Grande do Sul está fazendo. Eu vou te pagar em 12 meses o 13º salário, porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho como me endividar mais, porque eu já bati todos os limites e hoje eu não tenho onde buscar dinheiro. Essa situação dos estados, então ela é explicada por má gestão dos governos estaduais, Não dá para dizer, eu acho até interessante esse ponto para a gente pegar e avançar um pouco sobre ele. Não dá para dizer que é exclusivamente queda de arrecadação. Há uma má gestão, um abuso de valores no passado que agora começa a fazer falta. Você não pode atrelar despesa permanente a receitas voláteis. O que aconteceu no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, enquanto tinha o receita com royalties de petróleo, que representava 10% ou 12% da arrecadação, ele ia aumentando as despesas, contratando mais gente, aumentando o salário, etc. De repente, o preço do petróleo cai para metade. E a receita do petróleo cai pela metade. Não dá para pedir para os funcionários aceitarem que se reduza o salário pela metade. Exato. Então, você tem essa situação, esse descalabro que decorre de má gestão. Atrelar despesas permanentes a receitas voláteis. Esse é o principal problema. Agora, a União tem parte da culpa dessa questão dos estados. A primeira e maior culpa é que a economia está morro abaixo por conta de má gestão do governo federal, de uma política maluca que se fez lá atrás. E também por conta de um incentivo da União Federal para os estados se endividarem. No período 2012, 2013, na época da crise de 2013, a União incentivou fortemente os estados a contraírem mais dívidas para aumentarem as despesas e, assim, ajudar a tirar a economia do buraco. E a União fez isso, ela própria se endividou para aumentar gastos, incentivou o consumidor a se endividar através de crédito abundante, os consumidores começaram a se endividar, e incentivou os estados a se endividarem. Resultado, hoje está todo mundo endividado e todo mundo quebrado. E a economia morreu abaixo. E aí vem um problema, doutor, que entra nesse veto apresentado hoje pelo presidente. Porque o governo federal, que lá atrás ajudou os estados a se endividarem, não quer pagar essa conta. A gente viu que ele inicialmente anunciou hoje, no início do dia, queria vetar integralmente. Depois ele viu, aliás, é interessante isso, né? Essas recuadas constantes que o presidente costuma realizar. Ele é bom nisso. Viu que a coisa ia ficar mais complicada, repercutiu mal, vetou só uma parte. Ou seja, os estados vão poder pagar a dívida em até 20 anos, mas tem uma contrapartida. Como é que isso vai funcionar? Será que isso vai, de fato, ajudar os estados e aliviar o governo federal? Ou é aquela famosa saída para inglês ver? Não, eu acho que não. Na verdade, esse pacote, ele tem dois pedaços absolutamente distintos. O primeiro pedaço, que trata da renegociação da dívida. Certo. Né? E o segundo pedaço é o do recuperação fiscal dos estados. Né? Esse segundo pedaço é mais complicado, porque ele dá uma moratória de 3 anos para aqueles estados que estão em calamidade financeira para retomar o pagamento da dívida. Ou seja, os estados ficarão 3 anos sem pagar. O que não deve ser suficiente, eu imagino. Tá. No projeto original, existiam contrapartidas, quer dizer, os estados que aderirem a esse programa, que vão ter essa folga financeira de 3 anos, o que significa sacrifício financeiro para a União, porque a União vai deixar de receber esse dinheiro. Exato. Os estados teriam que ter alguma contrapartida, congelar salários, não contratar mais funcionário público, privatizar seus bens, enfim, tinha uma série de contrapartidas para ajudar a que todos saiam desse imbróglio.
Entretanto, a Câmara dos Deputados, num gesto populista e irresponsável, falou, não, os estados vão ter essa folga financeira, mas não vão precisar ter nenhum sacrifício do lado da despesa. E o governo Temer, eu acho que responsavelmente, fala, olha, essa parte do refinanciamento eu mantenho, da dívida. Agora, a parte da recuperação fiscal, que é aquela que dá 3 anos de moratória, essa aí eu vou vetar e vamos começar a discutir de novo em março. Certo. A primeira parte está mantida, os estados terão 20 anos a mais para pagar a dívida. Resta agora resolver qual vai ser o prazo para que eles comecem Eles terão também um alívio financeiro de 1 ano e meio, de janeiro de 2017 até junho de 2018. Eles vão, em janeiro, por exemplo, eles vão ter um desconto de 95% na dívida. Depois vai caindo para 90%, etc. Até que no último dos 18 meses, eles terão um desconto de apenas 5%. E depois, em julho de 2018, retomam integralmente. Perfeito. Essa repactuação da dívida, que é a primeira parte, também tem uma contrapartida, que não é tão fácil também. Porque os estados, eles terão que... eles só poderão aumentar as despesas primárias, as despesas correntes, de acordo com o índice de inflação do ano anterior, exatamente como fez a União. Então, os estados que vão ter esse benefício, que vai custar 50 bilhões de reais para a União, só essa primeira parte, eles terão que, de alguma forma, manter relativamente estável as despesas totais. Agora, a outra parte que falava em despesa de pessoal e não contratação de funcionários, etc., essa segunda parte foi vetada. Então, vai ter que se começar a rediscutir isso aí. Essa discussão fica para o ano que vem, não há tempo de se tratar disso. Agora, doutor, eu queria encerrar a participação com uma avaliação sua a respeito desse modelo proposto pelo presidente. Quer dizer, sentar para conversar. Isso de que forma pode trazer algum benefício para esses governadores? Porque imagina o seguinte, vamos pegar a prefeitura, nem a prefeitura, vamos pegar o governo do estado, porque as prefeituras também estão quebradas, mas o maior problema está nos estados. Sim. Estado do Rio de Janeiro, que está parcelando o 13º em 5 vezes. O salário de novembro também em 5 vezes, e só a partir de janeiro. Aí a gente tem, agora anunciado, a situação no Rio Grande do Sul também, parcela aí a perder de vistas. Como é que esses governadores vão conseguir equacionar essas contas enquanto não se discute isso? Não vão conseguir equacionar. Esse é o problema, né? Não vão. Esse problema não tem solução. De curto prazo não tem solução. Quer dizer, o que o governo federal estava fazendo, olha, eu te ofereço 3 anos de moratória, mas vocês vão ter que fazer algum esforço. Aí, a Câmara vetou, a Câmara tirou do projeto a contrapartida e o governo federal vetou. Falou, agora vou ter que discutir caso a caso. Ou então fazer uma nova regra geral, a partir de fevereiro, ter que rediscutir, repactuar no Congresso, na Câmara, né? O que seria muito mais confortável para o governo federal, conseguir uma repactuação geral, do que discutir caso a caso, porque chamar cada um desses governadores... São 12 até agora, imagina. Que estão gerindo estados falidos, que não têm dinheiro para pagar salário, para repactuar. É muito complicado. Quer dizer, se tem 12 estados quebrados, são 12 tragédias. Fora aqueles que ainda não decretaram situação de calamidade, mas que devem estar à beira disso. Mais cedo ou mais tarde, todos entrarão, porque é inevitável que você tenha uma situação em que as despesas crescem permanentemente mais do que a receita, em algum momento estoura. Não precisa ser um vidente, não precisa ser um profeta para saber que quando a despesa cresce mais do que a receita, em algum momento acaba o dinheiro. E leis não criam dinheiro. Exatamente. Muito bem. Doutor Clóvis, obrigado por sua avaliação. Não vou dispensá-lo ainda, vou convidá-lo para continuar com a gente, porque daqui a pouco no intervalo nós vamos conversar aqui com o nosso internauta do Portal R7 e tentar esclarecer um pouco do que deve acontecer nessa projeção para 2017 e 2018, até que venha a nova eleição presidencial, se ela não acontecer antes. Ok. Até já. Obrigado, doutor.